capítulo de número 14, verso 15, diz assim, ó: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vou ler de novo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Só aqui por enquanto. Eu já falei como eu vou fazer um bloco maior. Eu vou fazer uma espécie de introdução aqui e depois eu desenvolvo na totalidade depois. Mas a palavra aqui é do Senhor Jesus, percebe? Jesus, ele disse o seguinte, que se nós amarmos a Ele, nós automaticamente guardamos os seus mandamentos. E eu quero falar de ordenança. De repente você fala, mas o que é o mandamento e o que é uma ordenança? Mandamento é tudo aquilo que está na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Tipo o que a gente fala aqui, não é? Você pega a Bíblia toda. Mas como é que eu vou saber o que eu faço e o que eu não faço? A diferença é simples. Tudo que Deus falou para não fazer, continue não fazendo. Tudo que Ele mandou fazer, continue fazendo. A única coisa, o único ponto, ou as coisas que você não vai fazer, são aquelas que Jesus levou sobre si. É tranquilo. Tudo que é sacrifício, expiação, tudo que era essa prática que separava o homem de Deus, isso aí não precisa guardar. Mas todos os mandamentos de Deus continuam valendo, seja no Antigo ou no Novo. Mas aí fora, fala aí fora, esquece aí fora, o negócio é aqui dentro. Agora, quando a gente fala de ordenança é uma outra situação. Veja bem, tem vários mandamentos e algumas ordenanças. O que é uma ordenança? A ordenança é aquilo que foi deixado por Cristo diretamente para nós fazermos em pontos determinados. Você vai entender. Quando Jesus passou pela terra, sabe que teve um ministério de 3 anos, não foi? Em 3 anos Jesus pregou em todo Israel. E ele, na sua trajetória, ele deixou 3 ordenanças para a igreja. Essas 3 ordenanças, elas justamente estão na Bíblia Sagrada. São 3 ordens expressas de Deus para a igreja. Não é para todos, é para a igreja. Essas 3 ordenanças, que eu já falei que eu estou fazendo uma introdução, para depois falar dele mais a fundo, elas se encontram justamente em 3 passagens. A primeira passagem está aqui mesmo em João, capítulo de número 13. Você pode voltar só um pouquinho na tua Bíblia, aí você vai ter aqui, João capítulo 13, você tem uma primeira ordenança, porque ordenança é ordem, como eu falei. Então Jesus falou assim, você deve fazer isso, porque tem uma finalidade. E a primeira ordenança que Jesus deixou, está aqui em João, capítulo 13, propriamente no versículo 15. João, capítulo 13, versículo 15. Ele diz assim, ó: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Sabe o que ele estava falando aqui? Ele estava falando da cerimônia do lava-pés. Ele estava falando da cerimônia do lava-pés. Então, se você pega, eu quero só deixar a ordenança que é a ordem. Então ele diz, porque vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu vou trabalhar isso mais a fundo na outra parte. Mas qual é essa primeira ordenança? Era a ordenança do lava-pés. Por quê? A ordenança do lava-pés teve uma finalidade fundamental na igreja, porque aquilo ali era para mostrar que ninguém na igreja é maior do que o outro. Pelo contrário, era para mostrar que quanto maior o cargo, mais humilde o cara tem que ser. Vamos para o versículo só, que é o versículo de número 14. Ó. Jesus falou assim, ó: olha, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Por quê? O lava-pés, ele tem uma finalidade, sabe de quê? De trazer à nossa memória a nossa humildade e a nossa submissão ao nosso Deus. E jamais achar que um é superior ao outro. Essa é a primeira ordenança. Outra ordenança, você acha, sabe aonde? Volta um pouquinho na Bíblia. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. É uma segunda
segunda ordenança. Mateus 28, versículo 19. Isso aqui é mais famoso. Que o lava-pés poucas igrejas fazem. Poucas igrejas fazem. Já o batismo também, hoje em dia, tem muita igreja que também não faz. Então aí é relativo. Como se sabe que a gente não trabalha pelo que a pessoa faz ou deixa de fazer, então a gente trabalha em cima do que a Bíblia diz. Então vamos lá. O que é uma ordenança? Ordenança é uma ordem expressa de Jesus para a sua igreja. E quem faz parte da igreja tem que obedecer, certo? A primeira ordenança, lava pés. Para quê? Para humildade. Segunda ordenança é o batismo. Mateus 28, 19. Aqui, ó. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Outra versão fala assim: fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a ordenança são três. A ordenança do lava-pés, humildade. A ordenança do batismo, arrependimento. Porque o batismo da água não salva, mas o batismo da água, ele marca o nosso arrependimento. Por isso que a pessoa ela é salva e, como consequência, ela se batiza na água. Por quê? O batismo da água não vai salvá-la, mas vai marcar que ela está mudando o quê? De vida e de rei. Esse é o segundo. E o terceiro, para fechar, não podia ser diferente do que a gente vai fazer hoje, que é 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. 1 Coríntios 11, 25. Ó, 1 Coríntios 11, 25. Conhecido isso aqui também. Isso é Paulo falando. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Qual é essa ordenança? A Santa Ceia do Senhor. Então são três ordenanças: lava-pés, batismo, Santa Ceia. Pela lógica, pela ordem, foi essa que eu apresentei. Porque quando você tem o lava-pés, aconteceu antes de Jesus ser traído e automaticamente ser preso. A ordem de batizar veio antes de Jesus subir aos céus. E aquela que nós lemos aqui de Paulo, ele pregou depois, mas foi realizado automaticamente na noite que Jesus foi traído. Moral da história. O que nós queremos aqui é em ponto de flecha. O que é uma ordenança? Uma ordem expressa de Jesus para a igreja. Quantas são? 3. Agora, das 3, a gente vai falar na outra parte, tem umas que se faz, outros fazem mais ou menos, e outros não fazem nenhuma delas. Hoje tem igreja que já não faz nenhuma delas. Porque para você ter uma ideia, tem igreja que não tem ceia e não tem batismo, e muito menos lava-pés. E se você acha isso estranho, não é estranho não, procura que vai saber. Nem ceia, nem batismo, nem lava-pés. Só que tem um detalhe: se Jesus mandou que isso fosse feito, e se não faz, automaticamente você vai entender que existe algo errado. E só tem um elemento no planeta ou no universo que tem interesse que a igreja deixe de fazer o que Jesus mandou: é o diabo. Fala para o teu irmão: vamos cumprir as ordenanças do Senhor em nossa vida. Fala para ele. As ordenanças do Senhor em nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez? Feche os seus olhos.